Então, o tema já foi dito aí, desvendando as fake news. Estamos vivendo dias muito difíceis, onde a mentira e as falsas notícias têm tomado conta da nossa geração. Por isso, é bom checar as informações antes de propagá-la. Então, toda informação que você tem recebido, é importante que você cheque antes de passar essa informação adiante. Eu mesmo já caí em algumas fake news, receber uma mensagem no grupo da família e automaticamente mandar para outras pessoas, achando então que estava fazendo uma coisa boa, quando na verdade estava compartilhando uma fake news, uma notícia falsa. Uma notícia falsa, ela pode colocar em dúvidas uma verdade fundamental. Então, uma notícia falsa pode colocar em dúvidas uma verdade fundamental. Hoje eu gostaria, junto com vocês, de desvendar algumas fake news que se propagam de forma assombrosa e rapidamente levam muitas pessoas ao engano e à perdição. Então, antes de desvendar as falsas notícias, é importante saber quem está por trás delas se beneficiando. Muito bem. Então, vocês estão vendo está escuro, é por conta da tela. A tela está mais clara e ela chama mais a atenção, tá bom? Mas preste atenção ouvindo, e aqui é para ajudar aí no texto, para que você acompanhe, tá certo? Então, essa aí é o nosso intuito. O importante é que você escute e tenha aqui o texto em mãos. Quando falamos então em desvendar, devemos lembrar que a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do Evangelho. O que é que esse texto quer dizer? Que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tem tomado conta desse universo e aí tem vendado as pessoas, ele tem colocado vendas. E que vendas são essas? Exatamente as notícias falsas, a enganação que ele propaga às pessoas. Há um texto em João 8:44, que diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque ele ou nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás, ele tem uma das suas funções é de enganar. Ele é o enganador. A Bíblia, então, o identifica como o pai da mentira. Então, toda falsa notícia, toda a propagação falsa é justamente uma forma como ele trabalha para vendar as pessoas, para tirar o foco da verdade que vem do Senhor. Então, Satanás é o enganador. Aqui o texto é muito forte. Jesus está chamando algumas pessoas de filhos do diabo, justamente porque tais pessoas dão mais crédito e atenção às falsas notícias do que a pura verdade que vem do Senhor. Essa verdade que está registrada nas Escrituras Sagradas. É importante, então, que tenhamos esta conexão com Deus. Entendamos que a verdade, ela sempre virá do Senhor. Então, os filhos das trevas se dividem em 3 grupos distintos, os quais são os maiores divulgadores das fake news. Vejamos quem são estes grupos e quais falsas notícias precisam ser desvendadas. O primeiro grupo que se destaca, que nós gostaríamos de destacar, são os totalistas. Quem são estes? Os totalistas são um grupo muito forte, que militam em prol de uma vida livre, sem consequências eternas de suas atividades.
Seu lema é: no fim, todos serão salvos, pois Deus é amor. Você já ouviu alguém divulgando essa notícia? No final, quando tudo acabar, todos vão ser salvos, porque Deus é amor. Esquecem ele que Deus é amor, mas também é justiça. Então Deus é justo consigo mesmo e não permitirá que qualquer um que o desprezou, que o negou, que não o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida, seja então ou tenha acesso aos céus. Os céus está reservado apenas para aqueles que creem e colocam a sua vida à disposição de Deus. Vejamos então a primeira fake news que é transmitida por esse grupo. A primeira fake news é: todos são filhos de Deus. Você já ouviu falar essa frase? Todos são filhos de Deus? Essa é uma frase, uma notícia que se divulga pelos 4 cantos da terra. Em todo canto que você anda, onde você tenta falar de Deus, falar do amor de Deus, as pessoas dizem: todos são filhos de Deus. Essa frase eu já ouvi muitas vezes, mas ela é uma fake news, é uma notícia falsa, é uma falsa afirmação, porque na verdade nós não somos todos filhos de Deus. A Bíblia afirma em 1 João, capítulo 4, verso 9, 1 João 4, 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então Deus enviou o seu único Filho. A palavra unigênito aqui no texto quer dizer único Filho. O único Filho de Deus foi enviado no mundo para morrer em nosso favor, em nosso lugar. Por meio dele, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós vamos ver já já. Mas não todas as pessoas não são filhas de Deus. Todas são criaturas de Deus, pois é assim que diz em Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então essa notícia de que todo mundo é filho de Deus é uma farsa, é uma notícia falsa. A verdadeira mensagem vinda dos céus é que todos nós somos criaturas de Deus. Um dia Deus criou o homem e a mulher lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Sob este homem, Deus sopra o fôlego da vida. O homem passa a ser alma vivente. Ali, aquele homem recebe uma missão de ser fiel a Deus. Mas ele quebra esta missão em transmitir o pecado, em desobedecendo a Deus. Ele contrai o pecado e esse pecado passa para toda a humanidade. Então o homem ali, ele foi criado por Deus. Deus fez o homem do pó da terra. O homem sendo feito do pó da terra é uma criatura criada por Deus. Sendo assim, não é possível nos auto-intitularmos como os filhos de Deus, porque Deus só tem um filho, que é Jesus. Mas aconteceu um fato extraordinário. E aí vem o próximo versículo, que é João 1,12. Quando Jesus veio ao mundo, sendo unigênito Filho de Deus, ele morreu em meu lugar, em seu lugar. Morrendo em nosso lugar, Jesus assume uma outra posição diante de Deus. Ele deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito. O que quer dizer isso? A palavra primogênito vem da ideia de primeiro filho. Então Jesus passa a ser o primeiro filho. Por meio da morte de Cristo, ele abre-nos a oportunidade de nos tornar filho de Deus, por meio de adoção. Deus nos adota, nos chama para a sua família, ele nos recebe em sua família. Éramos criaturas e nos tornamos agora filhos. E o texto lá em João 1:12 diz: mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus.
Então todo aquele que crê no nome de Jesus torna-se filho de Deus. Lembra que crer não é apenas entender que Deus existe, que Jesus existe, mas crer é se submeter, colocar-se debaixo do senhorio. Jesus, ele não veio ao mundo apenas para ser nosso Salvador, mas acima de tudo para ser o nosso Senhor. Ele só pode salvar aquele que se submete a ele. Então o crer é submeter-se, adorá-lo, servi-lo, a reconhecê-lo como Senhor de nossa vida. Aí sim ele passa a ser nosso Salvador. Sendo nosso Senhor e Salvador, ele nos dá a oportunidade de nos tornarmos agora filhos de Deus, por adoção. Então Deus nos recebe em sua família. Então vimos aqui, meus amados, que a primeira falsa notícia é uma notícia que leva muitos ao engano. Imagine só quantas pessoas imaginam que são filhas de Deus e que no final das contas Deus vai ter que salvar os seus filhos, não vai deixar nenhum dos seus filhos perecer. Então essa é uma grande enganação, é uma grande mentira. Nós precisamos crer que só existe um filho, que é Jesus, e por meio dele nós nos tornamos filhos por adoção, quando o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa então é a primeira notícia que foi desvendada. Talvez hoje você abriu aí um grande leque na sua vida de entendimento sobre o que é ser filho de Deus. A segunda fake news que esse grupo divulga, esse grupo que são os totalistas, é justamente: todos os caminhos levam a Deus. Então essa é a segunda notícia falsa que eles transmitem. Lembra que a primeira é: todos são filhos de Deus. Agora, todos os caminhos levam a Deus. Essa frase, provavelmente, ela tenha saído de um contexto completamente diferente. Há um ditado popular muito antigo que diz: todos os caminhos levam a Roma. Vocês lembram desse ditado popular? Todos os caminhos levam a Roma. Porque o exército romano, por muitos anos, ele se tornou muito forte, conquistou muitas terras. E aí onde ele conquistavam, eles faziam estradas, para que por meio das estradas eles pudessem levar os materiais para que essas cidades crescessem, se tornassem grandes potências mundiais. Então, Roma fez um trabalho muito grande em construir estradas. Estradas estas que até hoje existem, muitas delas. Então, talvez pegando essa ideia, colocaram então, trazendo aí para o caminho celestial, o caminho de Deus. Então, Roma, sendo então a capital, um local de renome, uma cidade forte, talvez tinha-se a ideia de abençoada por Deus. Então, nesse sentido, as pessoas disseram: todos os caminhos levam a Deus. Mas é uma grande mentira. A verdade, dita em Provérbios 16, 25, é essa: há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Quando a gente afirma esta frase, todos os caminhos levam a Deus, há um grande perigo. Que perigo é esse? O perigo de achar que eu posso viver a minha vida de qualquer forma e um dia Deus vai me perdoar. Eu vou chegar diante de Deus, Deus é amor e Deus vai me receber como seu filho. Então lembra que as duas afirmações estão associadas: todos são filhos de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Então quem pensa que todos são filhos de Deus, certamente também vai crer que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é verdade. Há uma outra conotação religiosa, que seria talvez a ideia de que todas as religiões podem conduzir o homem a Deus. E essa é uma outra mentira. Religião, então, é uma tentativa humana de fazer o homem chegar-se a Deus. Então, ligar-se a Deus. Religião significa religar. Então, é uma forma do homem se religar a Deus.
só que somente através do homem isso não é possível. Deus precisou enviar o seu Filho a este mundo para poder fazer essa ligação. Então, o homem, para que ele se aproxime de Deus, para que ele se chegue a Deus, só existe um caminho. E aí nós podemos ver isso em João 14:6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus claramente está desmentindo essa falsa notícia. Que falsa notícia é essa? Todos os caminhos levam a Deus. Jesus desmente isso afirmando que ele é o único caminho que leva a Deus. Quando Jesus diz aqui, eu sou o caminho, ele está afirmando ser o único. Não existe outro caminho que leva aos céus, somente através de Jesus. Então, meus amados, se vocês andam por aí buscando vários caminhos, buscando soluções para resolver os problemas fora de Cristo, vocês estão correndo um risco, porque vocês estão fora do caminho, estão procurando atalhos, veredas, quando na verdade Jesus é o único caminho que leva a Deus. Então não deixe, não se afaste de Jesus, aproxime-se cada vez mais dele, siga os passos de Jesus, para que então você possa alcançar a glória celestial. Então vimos o primeiro grupo, os totalistas, e eles então divulgam duas frases, duas falsas notícias. A primeira delas é: todos são filhos de Deus. A segunda, que todos os caminhos levam a Deus. Duas mentiras que nós desvendamos esta noite. Então você já descobriu, já viu que isso não é a verdade. Vejamos então o próximo grupo. O próximo grupo são os negalistas. O que é um negalista? Talvez aqui eu estou criando palavras. Totalista, negalista, são palavras que não tem no nosso vocabulário. Mas a ideia aqui da palavra é negalista, alguém que nega, está trazendo uma negação. Então os negalistas são um grupo que tem como alvo negar toda a possibilidade de Deus. Eles negam tudo que se refere a Deus. Por que eles fazem isso? Porque a tentativa deles é justamente se auto-justificar. Se Deus não existe, se não existe a existência de um Deus, logo eu não vou sofrer nenhuma penalidade com os meus atos. Eu posso fazer o que quiser, no final não vai acontecer nada porque Deus não existe. Então essa é uma prerrogativa que eles então se apoiam. Então o lema desse grupo é: não existe verdade absoluta. Negando a existência de Deus, eles estão negando a existência da verdade absoluta. O próprio Deus, através da pessoa de Cristo, ele se apresentou como sendo o caminho e a verdade. Então a verdade aqui no sentido de absoluta. Você pode crer nas palavras que saem da boca de Jesus, porque elas são verdadeiras, puramente a verdade. Vejamos então quais notícias falsas estes grupos divulgam. A primeira notícia falsa é: Deus não existe. Você já ouviu falar alguma vez? Você já viu alguma vez as pessoas divulgarem essa ideia que Deus não existe? Até um filme, e eu convido você a assistir esse filme depois. Deus não existe, é muito interessante. Na verdade, Deus está morto, Perdão. Mas tem a mesma conotação, a mesma ideia. Mas Deus não existe é uma frase muito divulgada, por exemplo, nas faculdades. Então, os professores de faculdade querem mostrar intelecto, querem mostrar inteligência, capacidade, e eles negam a existência de Deus.
porque eles creem, acima de tudo, naquilo que se pode provar. Então, segundo eles, Deus não pode ser provado a sua existência. Não tendo condições de provar a existência de Deus, logo, ele não existe. Só que isso é irreal. Isso não tem bagagem, não tem fundamento. Então, a própria existência de Deus, ela se autoafirma através da sua criação. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então a voz de Deus se faz ouvir por todos os lugares através da própria natureza. Então qualquer pessoa que olha o nascer de um sol, a chegada do anoitecer, a lua, as fases da lua, então a pessoa vai compreender, vai entender que há um ser maior que controla todas essas coisas. Como pode o globo terrestre girar no seu próprio eixo e nós não estarmos rodando aqui nesse mundo? Como pode o planeta estar flutuando, né, não se chocar com outros planetas? Então há um sistema e há um controlador desse sistema. É interessante como as pessoas creem em coisas completamente sem noção, como por exemplo, crer no Big Bang, uma grande explosão que criou todo o universo. Um dia eu ouvindo um professor, e ele disse assim: se realmente o Big Bang existiu, uma explosão que a partir dela tudo passou a existir, eu te pergunto, quem apertou o botão? Então, se há uma explosão, precisa haver um detonador, alguém que apertou para que aquilo explodisse por completo. Então é a grande verdade, né? Então Deus existe sim, e Ele é provado através da natureza, da criação, de tudo que existe nesse mundo e fora dele. Mas há um texto em Salmos 14, verso 1, e o salmista assim afirma: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então o salmista ele está fazendo um reconhecimento de que qualquer um que traga essa falsa notícia de que Deus não existe é um insensato. Um insensato é alguém que não pensa, que age por impulso, que toma atitudes que são contrárias à verdade. É uma pessoa fora de si, sem consciência natural das coisas. Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Então o salmista, ou na verdade o profeta Isaías, está trazendo uma frase aqui, sendo proferida diretamente da boca de Deus. Então o que Isaías está proferindo, ele recebeu de Deus. Então ele está falando como se fosse o próprio Deus falando. E ele então diz que ele é o Senhor afirmando isso. Além de ser Senhor, ele diz que não há, além dele, não existe outro Deus. Então, o único que é Deus é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um Deus verdadeiro. Então, os negalistas, eles não têm como ter base diante dessas suas afirmações. Então, facilmente ela pode ser derrubada. A ideia de Deus não existir, isso aí já está ultrapassado. Deus já foi provado mais do que tudo pela experiência humana. Então, a vivência do homem, o conviver, o ver a natureza, os grandes milagres operados por Deus. Então, Deus tem provado a sua existência através da sua criação.
A quarta fake news que esse grupo divulga é: Deus não pode me perdoar porque sou muito pecador. Então os negalistas, eles muitas vezes se contradizem. Primeiro eles dizem que Deus não existe. Depois eles imaginam, se Deus existir, Ele não pode me perdoar porque eu já cometi muitos pecados. Essa segunda frase, ela é bem mais aceitável. Ela talvez domine um grupo maior de pessoas. As pessoas muitas vezes se apoiam nessa ideia de que já cometeram muitos pecados. Por esse motivo não adianta eles ler a Bíblia, não adianta orar, não adianta ir à igreja. Então precisa entender que Deus, ele está pronto, disponível para perdoar todo e qualquer pecado. Então não existe, nós vamos ver quais pecados Deus não perdoa, mas na grande maioria Deus sempre está pronto a perdoar os nossos pecados, desde que haja uma ação humana que é o arrependimento e a conversão. Mas vejamos o que diz Lucas 7,47. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus está dando um ensinamento para um fariseu. Ele faz um questionamento sobre alguém que tem uma dívida com outra pessoa. E aí aquele que deve mais e é perdoado, isso quer dizer que sobre ele foi derramado um amor maior. Isso quer dizer que o amor de Deus é tão grande e tão suficiente que pode pagar o preço por qualquer pecado. Então não existe pecado pequeno ou pecado grande diante de Deus. Diante de Deus todo pecado pode ser perdoado desde que haja arrependimento e conversão. É o que nós vemos no segundo versículo em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então é necessário haver arrependimento e conversão. Arrependimento é o entendimento que o ato que eu cometi é errado e eu preciso voltar atrás. Conversão é a mudança de direção. Eu estava ainda em uma direção, cometendo pecados, fazendo o que era errado, e aí quando eu me arrependo, eu me convenço de que estou errado, então eu volto a minha prática para a vontade de Deus. Eu me arrependo daquilo que estava fazendo e aí me volto para Deus, que se chama conversão. Convergir é mudança de direção. Então mudo a direção da minha vida. Eu deixo de andar no pecado para andar no caminho que leva a Deus. Que caminho é esse? Jesus. Então eu passo a seguir Jesus. Eu passo a ser um cristão, um verdadeiro cristão, que significa um pequeno Cristo. Então, os únicos pecados que Deus, talvez fique a dúvida, né? Pastor, existe algum pecado que Deus não perdoa? Eu vou dar para vocês aqui dois. Primeiro, os únicos pecados que Deus não perdoa. Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? É você atribuir uma obra do Espírito Santo à pessoa de Satanás. Quando Jesus Cristo operou milagres, curou, se eu não me engano, um cego, então alguns religiosos acusaram Jesus de que ele fazia aquilo pelo poder de Beelzebul. Então, deram o poder que é do Espírito Santo ao inimigo, a Satanás. Então Jesus recriminou aquele fato e disse: olha, tal pecado Deus não perdoa. Você acusar alguém que está fazendo a obra de Deus, em nome de Deus, pelo poder de Deus, colocar então nisso que essa obra é de Satanás. Então tal prática ele não perdoa. Outro ponto onde Deus não perdoa é quando não há arrependimento. Então mesmo que você tenha blasfemado com o Espírito Santo,
e você se arrependa, ainda assim há perdão do pecado. Então, na verdade, o único pecado que Deus não perdoa é o pecado onde não há arrependimento. É quando a pessoa não se arrepende, não se converte. Então é necessário, para que Ele perdoe os nossos pecados, haver arrependimento e conversão. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vimos o segundo grupo, que são os negalistas. Eles negam a existência de Deus e negam o poder de Deus, que Deus possa perdoar pecados. Vejamos então o último. O último grupo são os fatalistas. Os fatalistas são um grupo que tentam aplacar a sua angústia, medo, assassinando Deus, assim finalizando qualquer possível sofrimento eterno. O lema dos fatalistas é: a morte é o fim necessário. Então os fatalistas, eles têm a ideia de que a morte acaba tudo. Então não tenha medo do que Deus possa fazer ou de qualquer coisa desse tipo, porque morreu, acabou. Então essa é a próxima fake news, a quinta fake news aí, que nós vamos combater. Então vejamos aí qual é a próxima fake news. Morreu, acabou. Você já ouviu essa frase? Eu lembro muito quando eu pregava para o meu sogro, e ele muitas vezes fazia esta afirmação para mim: mas Sibério, morreu, acabou, não tem mais nada não, depois dessa vida acabou qualquer coisa. E eu dizia: mas não é assim, seu Erasmo. Depois dessa vida há uma eternidade. Nesta vida somos apenas passageiros. Há uma eternidade nos aguardando. Essa eternidade pode ser ao lado de Deus ou uma eternidade longe de Deus. Ao lado de Deus significa vida eterna. Longe de Deus significa morte eterna. Porque a morte significa separação. Quando alguém morre, separa o corpo da alma. Uma morte física. Quando morremos espiritualmente, nos separamos daquele que nos deu vida, que é Deus. Deus foi que soprou vida no homem. Quando ele se separa de Deus, ele está morto eternamente. Então, sendo assim, essa expressão morreu, acabou, é uma grande farsa, uma grande mentira, uma notícia falsa. Qual é a verdade que a Bíblia nos revela? Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Morte e vida estão no poder, na decisão daquilo que falamos. Se você confessar o nome de Jesus como o único e suficiente Salvador, você ganha a vida de Deus. Mas se você nega a existência de Deus, se você nega que Deus pode perdoar os teus pecados, se você nega que Deus, ele tem todo o poder, logo você está escolhendo a morte eterna. Então é necessário que nós usemos deste conhecimento para uma confissão de fé. Então é necessário que todo homem confesse o seu Salvador, que é Jesus Cristo. Hebreus 9, 27 é dito: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui em Hebreus há uma ênfase de que depois da morte segue-se o juízo. Isso quer dizer que não é morreu, acabou, não. Depois da morte nós seremos julgados por Deus, para saber se nós temos condições para ir para o céu ou descer para o inferno. Então Deus é quem vai nos julgar. Então vejamos como isso acontecerá. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão dos túmulos. Olha só, os mortos que morreram vão ressuscitar, os seus corpos voltarão. Para quê? Para que eles sejam julgados. Verso 29. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo.
Então haverá novamente o homem será composto por corpo e espírito, ou corpo e alma, como você preferir. Alma e espírito são a parte imaterial do homem, não são duas coisas, é uma coisa só. Então a parte imaterial do homem. Sendo assim, depois da morte, chegará o dia em que Deus fará ressurgir todos que morreram, para que então passem por um julgamento. Alguns irão para o céu, outros para o inferno. Então morreu, não acabou, haverá um julgamento. E a última fake news é: Deus está morto. Aí é o título do filme que eu havia comentado com vocês. É um excelente filme para se assistir. Se eu não me engano é uma trilogia, são 3 filmes. Assista esse filme, vai ser muito bom. Então Deus está morto é uma das afirmações que é feita. Porque diante, por exemplo, dessa pandemia, diante de uma situação difícil da vida, as pessoas acusam Deus. Onde está Deus que não toma uma providência? Onde está Deus que não resolve esse problema? Onde está Deus que não vê o que a gente está sofrendo? Então Deus está morto, é por isso que ele não vê. Então é uma afirmação que muitos têm feito e que é uma grande mentira, uma fake news. Então Jeremias 10:10, vemos a verdade do Senhor que diz assim, Jeremias 10:10, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Irmãos, vocês estão vendo o mundo sofrendo agora, mas porque nós temos a memória curta. Nós não lembramos do que os homens fizeram para que isso acontecesse. Há tanta coisa que a gente não tem nem como revelar para vocês, mas há tanta coisa profunda nisso. Mas eu queria só tocar em um ponto, em um detalhe. O homem estava brincando com Deus. O homem fazendo chacota com Deus. Era filmes apresentando Deus como um homem homossexual. Eram os homossexuais em uma parada chamada parada gay, onde orgulho gay é transmitido, e naquela parada uma transexual que estava sendo crucificada, como que a perseguição que eles sofrem por assumir essa personalidade fosse como que o sofrimento de Cristo, e nunca jamais será, apesar deles sofrerem por conta da consequência dos seus pecados. Eu não estou aqui recriminando de forma alguma esse ato deles, mas entendo sim que todo ato traz consigo uma consequência. Outro ponto foi durante o carnaval do ano passado, onde as pessoas lá no Sambódromo, né, onde faz aquelas desfiles de carnaval, fazendo a mesma coisa, chacota com Jesus, carros alegóricos lá com a imagem de Satanás, no chão, Satanás chicoteando Jesus, como que ele estava vencendo em cima de Jesus Cristo. Então aquilo tudo, irmãos, traz uma ira ao Senhor, porque aquilo só demonstra o quanto o homem é pecador, o quanto longe de Deus ele está. Não é que Deus esteja morto, é o homem que está morto porque está longe de Deus. Essa é a grande verdade, porque o nosso Deus está vivo. Por que essas coisas estão acontecendo? Onde está Deus? Deus está no trono da sua glória. É o homem que precisa buscar a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o homem iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Assim diz a palavra em Isaías, profeta de Deus. Em Hebreus 10:31 diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os fatalistas são metidos a espertos. Se eles afirmam que Deus não existe, logo
para eles não há julgamento. Se Deus está morto, então não há julgamento para eles. Se morreu, acabou, não há julgamento para eles. Então estão tentando negar que um dia vão prestar conta dos seus atos a Deus. Então não tem como negar isso. Não tem como encerrar isso. É uma verdade absoluta que não tem como apagar. Então, o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 31, diz justamente isso. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Quer dizer, horrível coisa é aquele que vive a vida aqui nesse mundo desregrada, sem limites, e um dia ele vai prestar conta com Deus. E como será essa prestação de conta? Certamente o peso da justiça de Deus recairá sobre ele. Será horrível o seu destino. E João 11, 25 e 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Jesus é a própria vida. Ele morreu e ressurgiu. Ele venceu a morte para nos trazer a vida. Talvez esse pensamento que Deus está morto venha na ideia de que Jesus morreu na cruz. Só que as pessoas esquecem que a história não termina na morte. Ela continua e há uma ressurreição. Há um voltar de Cristo à vida. E essa ressurreição é que nos traz esperança. De que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos nos últimos dias, quando Deus virá para nos salvar por completo. Deus está vivo, Ele é eterno e imortal, e há de julgar todos os habitantes da terra. Não tem quem se esconda do poder que Ele tem. Concluindo então, meus amados amigos e irmãos, não creiam em tudo que se diz nesse mundo a respeito de Deus. Viu que algumas dessas notícias falsas que eu apresentei para vocês estão referidas a Deus. Deus não existe, Deus está morto. Então, não escute isso, não dê ouvidos a isso. Pois se queres verdadeiramente conhecer a Deus, Ele próprio se revelou a nós por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Veja o que ele diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Efésios 4,25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, duas lições aqui que nós devemos destacar nesta conclusão. A primeira delas é buscar a notícia sobre Deus na fonte que é a Bíblia. Então, tudo que você quiser saber sobre Deus, Ele próprio se revelou a nós através da Escritura. Então, qualquer notícia que venha fora da Bíblia, não aceite como verdade. Busque a verdade da Sagrada Escritura. Em segundo lugar, não propague fake news. Não propague notícia falsa. Como é dito aqui em Efésios, deixe a mentira e fale sempre a verdade. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, amigo que nos assiste. Que essa palavra alcance o teu coração, traga boas novas de alegria, te faça um verdadeiro servo de Deus. E se você que nos escuta ainda tem dúvidas sobre a palavra de Deus, entre em contato, deixe aí na live o seu contato de WhatsApp, que eu terei o maior prazer em compartilhar com você um estudo bíblico, para que você aprofunde mais o seu conhecimento. E se você ouviu essa mensagem e entendeu e quer entregar a sua vida a Jesus, se tornando um servo de Deus, coloque também nos comentários: eu reconheço essas verdades, pastor, eu quero viver essa verdade, eu quero entregar minha vida a Jesus. Certamente estaremos orando por você e eu entrarei em contato também com o desejo de te ajudar nessa nova caminhada. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Deus Santo, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eu quero, Senhor, neste momento te agradecer por esta palavra.
te pedir, Senhor, que ela transforme nossa vida. Que não venhamos, ó Pai, estar vendados pelo inimigo, sem conseguir reconhecer a Tua verdade. Mais uma vez que essa venda foi tirada dos nossos olhos, através de Jesus Cristo, tenhamos a nossa vida consagrada ao Senhor. Que sejamos, ó Pai, servos do Deus Altíssimo. Servos do Deus Altíssimo. Vivamos neste mundo na esperança da eternidade ao lado do Pai. Que possamos assim viver em obediência à Tua santa palavra. Abençoa cada um que nos assiste, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.